abençoado de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bom é Louvar a Deus, o canal do pastor Carlos Lessa. E a nossa finalidade aqui, como sempre, é levar até você uma palavra de fé, uma palavra de vida, uma palavra de esperança para impactar e para tratar o teu coração. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema fundamental, que é a família de Deus. Nós temos a nossa família tradicional, a nossa família biológica, e tratamos muito bem os nossos. Precisamos, entretanto, tratar também da família espiritual, que é a família que Deus nos deu, ok? É sobre esse assunto que nós vamos estar tratando nesse vídeo de hoje. Este vídeo ele foi gravado no templo da Igreja Batista Sinai há algum tempo atrás, talvez uns 4 ou 5 meses, mas só agora foi que eu senti de Deus em meu coração de estar passando para você esta ministração que eu tenho certeza que vai impactar o teu coração, ok? Mas antes da gente ir para o vídeo, deixa eu pedir a você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, acionar aí os sininhos das notificações e também compartilhar os nossos vídeos, porque fazendo isso você vai estar nos ajudando para que a gente possa estar postando conteúdos relevantes para abençoar a sua vida. E além disso, o YouTube também vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai estar indicando para muitas outras pessoas, tá ok? Então, compartilhe os nossos vídeos, nos ajuda para que a gente possa crescer e abençoar muitas outras vidas através dos nossos conteúdos. Ok? Então, vamos lá, vamos ao vídeo. Atos 2, a partir do versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, temos te adorado na beleza da tua santidade. Agora nós lemos a tua palavra, Senhor, nos use para que os nossos corações venham ser impactados por ela. Estamos, Deus, no culto da família, Senhor. Eu quero entregar nas tuas mãos cada lar representado aqui nesta noite, cada família representada aqui nesta noite, as que estão aqui dentro do santuário, as que estão nos assistindo aí pela live, pelo Face. Que tu venha tomar a cada um nas tuas mãos, cada família nas tuas mãos, Deus. E que a tua palavra venha encontrar guarida nos corações. Fale conosco, Senhor. Usa-me segundo o teu querer e a tua vontade. Repreenda todo bloqueio, toda ação do mal, toda artimanha maligna, Senhor. Joga por terra e nos dê liberdade para entender e compreender o que tu queres falar conosco nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém, amém e amém. Queridos, pode sentar adorando a Deus. Irmãos, de repente você está aí se pensando, perguntando assim. O pastor leu um texto de Atos 2, a partir do versículo 42.
Esse texto vai falar lá das primeiras conversões. Esse texto vai falar lá da época em que os apóstolos pregavam o evangelho. Logo depois que eles saíram do cenáculo, onde eles foram revestidos de poder. Amém? De repente você está pensando, mas hoje é culto da família, o que tem a ver? Pois é. Eu não quero falar da nossa família. Eu não quero falar da minha família. Eu não quero falar da tua família. Mas eu quero falar da família de Deus. A família de Deus. Família essa que você faz parte. Família essa que você participa. É desta família que eu quero falar hoje com a igreja. Quero tratar com os irmãos sobre esta família, a família de Deus. E eu vou fazer uma pergunta: quem é a família de Deus aí? Diga assim, glória a Deus. Isso. Então nós vamos falar de família. Só que a família de Deus. A família de Deus, ela é muito grande. É muito grande. Todos que são salvos pertencem à família de Deus. Todos os que são salvos pertencem à família de Deus, porque fomos adotados por meio do Senhor Jesus Cristo. E se nós fomos adotados pelo Senhor Jesus Cristo, amém? Nós não pertencemos mais ao pecado. Não, nós não pertencemos mais ao pecado. Porque nós fomos adotados por meio de Jesus Cristo. Agora, nós pertencemos ao nosso Pai. Nós pertencemos a Deus, que nos ama, que nos amou e continua nos amando. Amém, igreja? Aleluia. Temos irmãos em todo o mundo. Temos irmãos aqui em Santa Cruz. Temos irmãos ali em Campo Grande, Bangu, Barra, Rio de Janeiro, Brasil, França, Estados Unidos, Alemanha. Nós temos irmãos em todos esses lugares. Portanto, somos uma família extensa, né? Somos uma família tremenda, somos uma família grande, muito grande. Nós pertencemos à família de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, pelo fato de nós pertencermos à família de Deus, nós somos privilegiados. Somos privilegiados. E tem muita gente que não pertence, né? Deus não nos trata, né? Deus não nos trata como estrangeiro. Deus não nos trata como escravo. Deus nos trata como filho. Filho. Eu sou filho de Deus. E você é filho de Deus. Então, se eu sou filho de Deus e você é filho de Deus, logo somos irmãos. Amém, irmãos? Amém, igreja? Então, somos uma família. Somos uma família. Louvado seja Deus. E como eu disse aqui para os irmãos, Ele não nos trata como estrangeiro. Ele não nos trata como escravos. Amém? Ele cuida de nós com carinho de pai. Assim como um pai biológico, um pai comum trata o seu filho, Deus nos trata também. Abba significa papai. E na igreja, a gente encontra uma família imperfeita.
Por que eu soletrei aí, ó? Imperfeita. Porque nenhum de nós somos perfeitos. Amém, irmãos? Mas somos família. Qual é a família biológica que é perfeita? Qual é a família aqui que não tem problemas? Qual é a família aqui que não tem dificuldades? E por isso deixa de ser família? Com problemas, com dificuldade, com esquisitices, com manias. Não importa, é a família. Às vezes, dentro de uma família biológica, a gente vai encontrar uma família de 4, 5, 6 pessoas. Tem sempre um ou dois que às vezes é a ovelha negra da família. Mas ele não deixa de ser família. Ele não deixa de ser filho. Ele não deixa de ser irmãos. E nós somos a família de Deus. E pertencemos a uma família imperfeita, porque nós não somos perfeitos. Nós não somos a cereja do bolo. Nós temos as nossas falhas. Eu posso errar com você e você errar comigo, e nem por isso vamos deixar de ser irmãos. E nem por isso vamos deixar de ir para o mesmo lugar quando a gente partir desta vida. A gente vai para a eternidade. A gente vai para a glória. Nós pertencemos a uma família imperfeita, porém unida pelo amor do Pai. Unida pelo amor do Pai. Aleluia. Irmãos, e como é bom a gente pertencer a essa família especial, porque a família de Deus é uma família especial. O povo de Deus é um povo especial. Amém? Se nós formos lá no livro de 1 Coríntios capítulo 5, nós iremos encontrar ali o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto sobre a família. Aleluia. Nós somos um povo especial. Ou melhor, 1 Coríntios não, é Tito, parece que 2,14. Nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. E de boas obras. Então nós somos um povo especial. A família de Deus é especial. Não existe nada tão especial como a família de Deus. E você é a família de Deus. Já se deu conta disso, irmãos? Já se deu conta disso? Olha só o que diz a palavra do Senhor para nós. Lá no livro de Efésios, se nossos irmãos puderem colocar aqui no telão, aqui, vai ser maravilhoso. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 22, diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Deixa eu só fazer aqui uma separação rapidinho para você entender bem. Preste atenção. Somos membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Sabe o que significa as pedras que os edificadores rejeitaram? Esta tornou-se a pedra angular de esquina, olha, de tropeço para eles. Jesus é a pedra angular. A pedra angular, irmãos, é aquela pedra que é colocada quando você faz. Lembra dos templos construídos lá no passado, na época de Jesus Cristo? Templo de Jerusalém. Tem aqueles portais grandes, não tem? Aqueles portais grandão assim, ó. Eita, eles colocavam aquelas pedras uma em cima da outra, né? Tá, uma em cima da outra.
aqui colocava aqui outra, uma em cima da outra. Quando chegava na esquina aqui, no ângulo aqui, eles colocavam uma pedra ali e outra lá. E essas duas pedras, conhecidas como a pedra angular, ela sustentava todo o edifício, irmãos. Se tirassem aquelas duas pedras dali, até porque não dava. Porque depois que eles levantavam o portal ali, aquelas pedras, e encaixava a angular ali, não dava mais para tirar, porque o peso forçava em cima delas, e não tinha mais como sair dali. É sobre esta pedra que nós somos edificados. Você pode aplaudir a Ele por isso, irmãos? Que coisa linda! É por isso que nós somos especiais. Somos uma família especial, que é a família de Deus. E é sobre essa pedra que nós estamos edificados. Dá para você aquilatar isso? Dá para você entender isto? Oh, aleluia! Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. É por isso que Ele nos chama, diz que nós somos templo do Espírito de Deus. Deus quer habitar em você. Aleluia. Olha o que diz também em 1 João 3, versículo 1 e 2. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Que amor é esse, pastor? De a gente ser chamado filhos de Deus. E que de fato somos. Por isso é que o mundo não nos conhece. Em outro texto, vamos encontrar dizendo que o mundo nos aborrece. Nós somos perseguidos pelo mundo. Sabe por quê? Porque somos filhos de Deus, irmãos. Nós somos filhos de Deus. E é por isso que o mundo não nos conhece. Meu Deus, que coisa linda. Porque não conheceu a Ele. Aí ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Os filhos de Deus vai contemplar a face do Senhor Jesus naquele grande dia, e vamos ser um corpo parecido, semelhante, igualzinho ao que Jesus Cristo tem. Você pode dar uma salva de palmas para Ele por isso, igreja? Oh, meu Deus, que maravilha! Uma certa vez, Jesus estava, Maria, José, Jesus e os irmãos de Jesus, eles subiram a Jerusalém, porque todo mundo sabe que Jerusalém fica no alto, né? É uma cidade cercada por montanhas, tá bom? Uma cidade cercada por montanha. Eles subiram a Jerusalém porque de tempo em tempo eles iam lá para adorar. E Jesus, Maria, José, os irmãos de Jesus foram lá para Jerusalém para adorar. E eles adoraram, fizeram o que tinha que fazer. E na hora de eles voltarem para casa, naquela multidão que estava descendo, para ir para casa, Maria deu falta de Jesus e perguntou: ô Zezinho, cadê Jesus? Ô Zé, cadê Jesus, Zé? E Zé disse: tá aí atrás, vê aí. Não está aqui não, Jesus não está aqui não. Tiago, cadê Jesus? Tiago, cadê? Fulano, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Ficaram desesperados. Jesus perdeu. Ele tinha 12 anos de idade. E eles retornaram. Quando eles retornaram, procurando Jesus, e entraram e soube que Jesus estava lá dentro do templo, entre os doutores. E Jesus pregava, ensinava para eles com 12 anos de idade. E aí mandaram um recado para Jesus. E disseram assim: fala para Jesus que a mãe, o pai e os irmãos deles estão aqui e quer falar com ele. Aí alguém foi lá e tocou em Jesus e falou: Jesus, tua mãe, teu pai, teus irmãos estão lá fora e quer te ver. Aí eu posso conjecturar, ele olhou para a pessoa talvez que falou com ele, olhou bem na cara assim. Aí olhou para o povo e disse: quem é?
minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos. Quem é? Olha de novo para o povo e fala: eis aqui, ó, minha mãe, irmãos e irmãs, porque todos aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está no céu, este é minha mãe, irmãos e irmãs. Você pode aplaudir a ele, querido, por isso? A família de Jesus. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3, versículo do 33 ao 35. Outra coisa que muito me chama a atenção, irmãos, é que o escravo, ele não tem lugar permanente na família, mas o filho, esse permanece a ela para sempre. O bastardo não tem ocupação no seio da família, não fica toda a vida ali, não fica ali para a eternidade. O bastardo não, mas o filho fica. O filho não tem jeito. Amém? No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 até o 7, o apóstolo Paulo fala assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiros. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, porque nós somos filhos de Deus. Amém, igreja? Isso. Talvez você não dê glórias a Deus, mas precisa entender quem é você no reino de Deus. Em que classe você está colocada? A gente precisa entender quem somos. A gente precisa compreender que nós somos filhos de Deus, ainda que por adoção. Filhos de Deus. Pertencemos à família de Deus. Aleluia. Aí a pergunta é: como família de Deus, como devemos viver? Como é o nosso comportamento? Como família de Deus que somos, você entendeu? Quem entendeu, diga assim: glória a Deus. Como família de Deus, como você tem que viver? Como tem que ser sua vida na face desta terra? Tem um texto no livro de Salmos, capítulo 100, e quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... É uma das condições que tem que viver a família de Deus. Porque nós somos filhos, somos irmãos. Será que nós vivemos assim? Quer ver? Nós lemos no Atos capítulo 2, versículo 42. Não é isso, irmãos, que nós lemos? Então preste bem atenção como tem que viver a família de Deus, tá? Versículo 42, ó. Como é que eles viviam lá? E perseveravam na... Qual é o significado da palavra doutrina? Ensinamentos. E onde é que nós temos ensinamento na igreja, irmãos? Onde é que nós temos ensinamento na igreja? Onde é que é? Ah, na escola bíblica dominical. Aí você participa? E perseveravam na doutrina dos... E na comunhão, irmãos. Já pensou? Nós temos comunhão, irmãos, uns com os outros? Somos família de Deus, irmãos. Que é muito bom quando a gente vem aqui na frente e prega sobre a comunhão da sua família. Sobre a comunhão, a união da sua casa. Sobre o marido, sobre a esposa, sobre os filhos.
Quando a gente vem aqui e ministra uma palavra falando da sua família diretamente, é bom. Você de repente até recebe, mas irmãos, e da família de Deus, que é a maior família que existe. A mulher tem que respeitar o marido respeita a mulher, ama a sua mulher, tem que cuidar dos filhos, tem que ensinar os filhos em sujeição, tem que orientar o filho como ele tem que viver, como é que ele tem que fazer. O pai tem que amar os seus filhos, cuidar dos seus filhos. Ele é o provedor, ele é o cabeça da sua família, Mas existe uma família cujo cabeça é Cristo, que somos nós, a igreja do Senhor. E como vivemos, irmão, nesta terra? Hein? Vamos pensar, igreja, em nome de Jesus, como família de Deus, o nosso comportamento nesta terra, irmãos. Nós estamos aqui como forasteiros. Daqui a pouco nós iremos para a nossa terra natal, vamos para casa. E qual é a nossa casa? É o céu, porque isso aqui não nos pertence. Nós aprendemos, somos família. Quem é a família de Jesus? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Meus irmãos e minha irmã? Quem é? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Esta é minha irmã, meus irmãos e minha mãe. É o que nós somos de Jesus. Mas irmãos, como nós estamos vivendo nessa terra como família de Deus? Hein? Olha lá, ó. E era assim que eles viviam. Era assim que os crentes daquela época viviam. Foi assim que começou a família de Deus na terra, irmãos. Eles perseveravam em oração, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A união, irmãos. A união. E às vezes nós agimos indiferente entre nós. Somos indiferentes conosco mesmo. E decretamos, como eu perguntei aqui, todo mundo respondeu: sou filho de Deus. Se tu é filho de Deus, tu é meu irmão. Eu tenho que te amar e você tem que me amar. Nós temos que estar juntos. E perseveramos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no que, irmãos? No partir do pão e nas orações. A família de Deus vive isso aí. A família de Deus, que somos nós. Não tem como você fugir disso. Não tem como você querer se escorregar sobre isso aí. Tu é crente, se é crente é filho de Deus. Se é filho de Deus é meu irmão. Você é irmão do que está do teu lado aí. É família. Não pode haver divergência, não pode haver diferença. Não pode haver separação, tem que estar junto. Na comunhão, aleluia, e no partir do pão e nas orações. Eu oro por você, você ora por mim. Aleluia. Mas de repente eu não posso estar junto todos os dias, cada um tem a sua casa. Mas lá, irmãos, dentro de casa, no pensamento. E no domingo está na igreja para estar junto, para cultuar o Senhor. Começa que hora domingo, irmã? 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. Filho, você não vem. Está brincando com Deus. Porque falar é muito fácil, o negócio é viver o Evangelho. É viver Cristo. É viver como família de Deus. É expressar na real esse chamado de filhos de Deus. Ele continua lá no versículo 44, coloca aí. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Aí, por conta do temor que havia entre eles, temor não é medo, temor aqui significa respeito, reverência, é isso que significa temor aqui, não é medo não, tá? Então, em cada alma havia temor, e por conta do temor, e por conta do respeito, aleluia,
acontecia muitos prodígios e sinais que eram feitos por intermédio deles. Eles estavam unidos em comunhão em todos os sentidos, e nesta comunhão, neste amor na qual eles viviam, o Senhor operava milagre. Irmãos, se nós colocarmos isto em prática, vai acontecer no nosso meio a mesma coisa. Então eu pergunto, por que não acontece? Por que não acontecem os milagres? Porque o pastor é fraco? Porque a igreja é fraca? A igreja de Jesus Cristo não é fraca. A igreja de Jesus não é fraca. A igreja ela é santa. A igreja ela é poderosa. A igreja de Jesus Cristo ela é sem mancha, sem mácula e sem ruga. Está lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 28. Se não me foge aqui a memória. É sem mancha, sem ruga e sem mácula. A igreja de Jesus Cristo. Mas nós que somos componentes ou que formamos essa igreja, é quem não usamos a nossa fé de acordo para que os milagres aconteçam. Nós somos indiferentes. Eu não falo com fulano. Não quero me misturar. Eu não quero me misturar. Somos família de Deus, irmãos. Como é que Deus vai poder operar milagre? Poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. Deus não habita onde há contenda, onde há confusão. Deus não opera milagres. Deus opera milagre onde há isso aqui, ó, comunhão, onde há respeito, onde há temor, onde há amor. Aí Deus opera. Deus abre porta. Deus cura. Nós estamos, irmãos, aleluia, se regozijando num pingo d'água, quando nós temos um oceano para a gente mergulhar nele, irmãos. Você fica se regozijando em bênçãos naturais, coisas pequenininhas que Deus dá, uma gotinha que Ele joga em cima de você, fica todo bobo. E quando Deus tem coisas muito maiores para fazer na tua vida, depende de você, depende da gente, depende da nossa comunhão, depende da nossa união. Vamos dar as mãos, vamos nos ombrar, vamos amar uns aos outros, irmãos. Amém, igreja? Amém, igreja? Não responde amém porque não quer isso? Vamos comungar juntos. Lembra da ceia? E todos comamos o pão, e todos bebamos o cálice. É junto. A igreja é junto. Adorar a Deus junto, é orar junto, é estudar junto, é aprender junto. A igreja de Cristo, a família de Jesus. Os cultos que tem dentro da igreja, você tem que estar presente, porque você é a família. A família tem que estar unida. 2 cultos na semana, domingo e terça. Só, mais nada. Domingo e terça. Domingo de manhã, domingo à noite, e você ainda não vem. Você não vem. Eu sou filho de Deus. Pelos frutos conhecereis a árvore. Pelos frutos conhecereis a árvore. Será que é filho mesmo ou é bastardo? Ou é bastardo? Amém, igreja? Aleluia. Versículo 44 diz aí, ó. Veja isso, ó. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo estava junto, irmão. Eu estou falando isso aqui para mostrar para os irmãos. Eu não estou brincando de igreja não, irmão. Estou brincando de crente não. Não brinca com Deus não, irmãos. Não brinca com Deus não, irmão. É assim que a família de Deus tem que se comportar. Ó, que coisa linda. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo o que é meu é teu, o que é teu é meu. E a coragem para fazer isso? Lembra de Ananias e Safira? Quem lembra, diga assim, glória a Deus.
O que os discípulos faziam? Acho que está lá no versículo 45, deixa eu ver. 45, coloca aí. 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha a necessidade. Ananias e Safira, o que eles fizeram? Eles tinham uma propriedade e venderam a propriedade. Aí os dois concomitaram junto, né? Ananias e Safira, marido e mulher. Ô Ananias, vendemos por 500 mil a nossa propriedade, viu, Ananias? Mas vamos falar lá para os apóstolos que vendemos por 300, tá? E 200 fica com a gente entrega os 300 para eles lá. Tá bom, Ananias? Tá bom, Safira? Certo? Certo. Show, legal, tá bom. Tá lá Pedro. Aquele mesmo que havia negado Jesus, lembra dele? Pedro, aquele que negou Jesus. Pedro, aquele que cortou a orelha do soldado. Pedro, aquele que quando Cristo morreu, abandonou tudo e foi pescar. Pedro, aquele que Jesus chamou ele no lado e perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro disse: ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: então, Pedro, apacentas as minhas ovelhas. Ali houve a conversão de Pedro. A vida de Pedro mudou, ganhou 3.000 almas para Jesus. E agora está Pedro liderando lá o grupo lá, né? Todo mundo trazia os bens e depositava aos pés dos apóstolos. E os apóstolos distribuíam para aqueles que tinham necessidade. Que coisa linda! Mas Ananias e Safira não. O que eles fizeram? Concomitaram junto, venderam por um valor e vamos falar que vendemos por outro. Tá bom, Ananias? Tá bom, Safira? Legal. Chegou lá diante do apóstolo Pedro, tá? Diante do apóstolo Pedro, e eles disseram, Ananias, né, falou. E o Espírito Santo logo revelou a Pedro. E Pedro perguntou: por quanto tu vendeste a tua propriedade, Ananias? E ele disse: vendemos por 300 mil. Aí o que o Pedro falou para ele? Ô Ananias, por que você está mentindo ao Espírito Santo, Ananias? A propriedade não é tua, vendendo o dinheiro não era teu. Tu não faria o que você quisesse com ele, Pedro? O dinheiro era teu, Pedro. Não precisa mentir ao Espírito Santo. Mas só porque você mentiu ao Espírito Santo, Ananias, eis aí a porta, aqueles que vão levar o teu corpo. E na mesma hora Ananias caiu fulminado. E aqueles homens que estavam à porta pegaram o corpo de Ananias e levou. Quem chega, hein? Safira. Aqui está, Pedro. Aí ele fala para ela: Safira, por que você entrou em concórdia com teu marido para vender a propriedade por um bem e dizer que era outro, Safira? Por que fez isto? As mesmas pessoas que levaram o corpo do seu marido vai levar também o seu. E pimba, foi fulminada na hora. Novo Testamento, tá, irmãos? Antigamente, foi quando falava do Velho Testamento, porque Velho Testamento era olho por olho e dente por dente. Estamos falando aqui do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Os dois foram fulminados, porque mentiram. Ali era uma família, tinham tudo em comum, mas tinha um no meio que estava deturpando toda aquela mensagem, toda aquela pregação. E aí eles sofreram. Vamos lá. Versículo 46, coloca aí. Como é que vivia a igreja do passado, irmãos? Olha lá. Diariamente perseveravam unânimes no templo. No templo. No templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Toda a família de Deus alegre, juntos, se alegrando na presença do Senhor, se alimentando, comungando. Como é bom, aleluia. Você não gosta de quando os seus filhos brincam, quando os seus filhos se alegram, quando os seus filhos estão, você fica de lado olhando e as crianças brincando ali, ó, tudo alegre. Você não fica feliz, papai? Você não fica feliz, mamãe? Quando os seus filhos se dão bem, se unam, os dois ou os três, quantos sejam, que não tem aquela confusão, aquela brigaiada, aquela empurra-purra, quando não tem aquilo, mas tem uma brincadeira sadia, saudável dos nossos filhos, você fica
fica todo alegre. Ah, meus filhos, como é que eles estão alegres? Deus também, irmão, Ele fica com o seu coração, transbordando de alegria, quando Ele vê a sua família espiritual, o seu povo, a sua igreja unida, adorando e glorificando o nome dEle, irmãos, no templo. É Bíblia. Novo Testamento, tempo da graça. Não adianta, irmãos, a gente colocar uma ranzinza no nosso coração. Não adianta por causa do irmão, por causa da irmã, por causa de fulano. Olha bem, a expressão é por causa do irmão, porque é teu irmão. E não queira ou não queira, é teu irmão. Para com esse negócio, irmão. Vamos virar esse jogo, irmãos. Vamos dar as nossas mãos, queridos. Vamos nos unir, vamos pregar o Evangelho. Porque era isso que esse povo fazia. Olha o que diz aqui, cadê? Versículo 47. Olha aí o que diz aí, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Lembra que Jesus Cristo falou: eu vos chamei e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amai-vos uns aos outros, porque assim o mundo saberá que vocês são os meus discípulos, que vocês são a minha família, que vocês são meus filhos. E aquele povo com esse comportamento, igreja, eles chamavam a atenção das pessoas lá fora. E o que a palavra vai dizer para nós? E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que ia sendo salvo. A tendência da igreja era só ir crescendo e crescendo, porque o povo estava unido. O povo estava uníssono. O povo estava em conjunto. O povo estava em comunhão. O povo estava vivendo como família. Não havia divergência, não havia diferença. Somos a família de Deus. Nós precisamos, irmão, tomar posse disto. Nós temos que mudar. Se tem alguma diferença, nós temos que pedir perdão. Nós temos que conversar. Chega no canto, dê um abraço, aperte a mão. Aleluia. Covid, coisa nenhuma. É o poder de Deus que tem, irmãos, que agir na nossa vida. É a glória de Deus que tem que se manifestar nos nossos corações, para que quando o pecador entrar por aquela porta, ele vê um povo saudável, um povo alegre, glorificando ao Senhor, e não de cara feia, igreja. Povo que entra pelas portas da igreja de cara emburrada, de cara triste, angustiado, irmãos, como que se Deus fosse um Deus derrotado, um Deus sem força, um Deus fraco, um Deus pobre. E o nosso Deus não é isso não, querido. Ele é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata. Ele é capaz de mudar a tua história, de arrancar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Ele é capaz de colocar alegria dentro de você quando você não tem. Ele é capaz de colocar paz dentro de você quando ele não tem, quando você não tem. Ele diz: eu tenho a paz e a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo a dar. É tempo da gente acordar para isso. Para com isso.